Antônio Medeiros. Ele veio para cumprir uma missão que Deus designou para ele aqui em Porto Rico do Maranhão. Até porque o legado do pastor Antônio Medeiros é insubstituível. 14 anos à frente desta igreja. Por aqui passaram alguns pastores que ele auxiliava. Quando ele veio para cá, ele trouxe o pastor Ramon. Carregava consigo a dinâmica da juventude. Mas sobre os ombros do pastor Antônio Medeiros pesava o fardo da experiência. O corpo já não tinha tanta dinâmica, porém a visão longa de uma águia fazia com que ele percebesse, com que ele visse a coisa, quando talvez o pastor Henrique nem percebia. Pastor Antônio Sivaldo, não tão jovem quanto o pastor Paulo Henrique, e não tão velho quanto o pastor Antônio Medeiros. 30 anos de ministério. Podemos dizer que este homem tem as duas coisas: a experiência de 30 anos caminhando, pregando o Evangelho do Senhor Jesus, mas também ainda tem um pouco do vigor da juventude, a dinâmica da juventude. Então, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus conhece tudo. Eu digo para vocês, se vocês ficaram surpresos com a saída do pastor Antônio Medeiros, 90 anos, 14 anos aqui em Porto Rico, nós estávamos conversando, ele veio para cá, no mesmo período que eu fui para Guimarães, que o pastor Antônio Ferreira foi para Cedral, foi na mesma convenção, mesmo período. E 14 anos, um homem com 90 anos, né, geralmente o que a gente imagina? Uma pessoa que já está, né, há 14 anos, há mais de uma década numa igreja, a idade de 90 anos, o que a gente imagina? Que ele já quer ficar ali, se aquietar. Mas o pastor Antônio Medeiros, como homem conduzido pelo Espírito de Deus, surpreendeu a todos quando, de livre e espontânea vontade, atendeu o chamado de Deus para ir pastorear o rebanho do Senhor ali em Jumbo do Maranhão. Convido esta igreja para se colocar de pé e quero pedir a esta igreja que, em forma de agradecimento pelos 14 anos de pastorado aqui em Porto Rico, 14 anos que se dedicou. Nós conhecemos esta igreja, a história desta igreja, uma igreja ordeira, amável, uma cidade linda. Parabenizo o prefeito, não está aqui, prefeito ou prefeita, não sei, mas parabenizo pelo zelo, pelo cuidado. Quando a gente entra, a gente vê que é uma cidade bem cuidada, mas digo que isso não é só mérito do prefeito, mas é mérito também do povo daqui. Glória, aleluia! Porque por mais que o prefeito trabalhe, mas se o povo não ajudar, o prefeito pode mandar limpar, mas se o povo não for um povo zeloso, vem sujando atrás, né? Mas a gente vê que realmente é uma cidade muito receptiva, uma cidade muito acolhedora. E quero pedir a esta igreja que, de forma bondosa e como uma forma de gratidão, dedique ao pastor Antônio Medeiros um caloroso aplauso pelos 14 anos à frente desta igreja. Glória a Deus. Muito obrigado.
Pastor Antônio Silvaldo, como o pastor Estevão falou, nós somos... A igreja pode assentar, o pastor Antônio Silvaldo pode ficar de pé. Como o pastor Estevão falou, nós somos de uma geração. Uma geração. Podemos dizer que somos todos filhos do pai Abraão, o pastor Abraão do Santo Servo, que pastoreou a Assembleia de Deus ali em Pinheiro por mais de 40 anos, se jubilou o ano passado com 57 anos de ministério pastoral, 63 anos cuidando da igreja do povo de Deus. Nós, embora tenhamos perfis diferentes, características diferentes, mas trazemos em nós, o pastor Silvaldo, eu, pastor Estevão, pastor Caetano Jorge, pastor Antônio João, de saudosa memória, pastor Claudio Sampaio, pastor Francisco Martins, de saudosa memória, e tantos outros filhos no ministério que o pastor Abraão tem. Nós trazemos em nós um pouco do DNA ministerial do pastor Abraão. Trazemos um pouco, embora com características diferentes, perfil diferente, visão diferente, prioridades diferentes, mas trazemos um pouco desse DNA ministerial em nossas vidas. Aleluia. Pastor Antônio Silvaldo, em Êxodo 33, nós vemos uma situação muito difícil na vida ou no ministério de Moisés. Moisés enfrentou uma rebelião, o povo se revoltou, se rebelou contra Deus, e Deus disse que ia matar tudinho. Moisés intercedeu: não mate. Deus disse: tá bom, não vou matar. Porém, Moisés, a minha presença não vai mais com vocês. Quem vai com vocês agora é um anjo. É um anjo que vai adiante de vocês. E aí Moisés fez 3 pedidos a Deus. Primeiro: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças ver o teu caminho. Primeiro pedido de Moisés: me faça ver o teu caminho. Segundo pedido: então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Segundo pedido. Terceiro pedido: então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Aleluia, glória. Todos nós, pastor Estevão falou uma coisa interessante, que eu, ano passado, antes da jubilação do pastor Abraão, fui lá, conversei bastante com ele, e ele me confidenciou algumas coisas. Ele disse: olha, Jorge, eu vou jubilar, já não tenho saúde, o corpo já não acompanha mais, mas ele falou uma coisa, pastor Zé Ricardo, pastor Antônio José, demais pastores que aqui estão. Ele disse: a igreja não é mais a mesma. A igreja não é mais a mesma. E todos nós que estamos à frente do rebanho do Senhor sabemos que nós enfrentamos uma dificuldade muito grande. Talvez em toda a história da igreja, nunca a igreja foi tão difícil de ser pastoreada como agora, porque lidamos com uma geração de crentes mimados, que a gente não pode dizer nada, que se zanga, sensível, sai ou migra para outro ministério, bom, mas toma uma outra decisão. Uma geração mimada que não suporta, como disse Paulo lá na segunda carta a Timóteo, o capítulo 4, quando ele disse que chegaria tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Então nós lidamos com uma geração de crentes muito mimados.
Segundo, glória, aleluia. lidamos com uma geração de crentes, não me refiro à igreja aqui em Porto Rico, mas de um modo geral. Uma geração de crentes que são analfabetos da Bíblia, conhece tudo sobre comentários bíblicos, Beacon e tantos outros comentaristas, Wisdom. Mas quando vai para a Bíblia não conhece nada de Bíblia. Quando vai pregar, cita muita coisa, só não cita a Bíblia. Uma geração analfabeta de Bíblia. E uma outra coisa muito séria, uma geração que não ora. Uma geração que não ora. Pastor Raimundo de Oliveira, em um dos primeiros livros que ele escreveu, chamado Avivamento, ele disse uma coisa, pastor Estevão, muito séria, que a igreja deixou de orar desde quando foi criado o círculo de oração. Por quê? Porque toda essa responsabilidade foi passada para o círculo de oração. A igreja não ora mais. Obreiros não chegam mais cedo para orar, porteiros não chegam mais cedo para orar, músicos não oram mais, círculo de oração não ora mais, jovens não oram mais. Se você faz uma campanha de oração, vem 10, quando termina, só está o pastor sozinho. Se temos no círculo de oração 50, 60, 70 irmãos matriculados, nas reuniões de círculo de oração você vai lá, tem 15 e quando muito 20. Lógico que não é a realidade aqui de Porto Rico do Maranhão, porque a Assembleia de Deus em Porto Rico é uma igreja que ora, é uma igreja atenciosa, é uma igreja que ama, é uma igreja que não cria problemas, é uma igreja que é conduzida pelo Espírito Santo. Mas meu pastor Sivaldo e missionária Inácia, quando você se deparar diante de dificuldades, diante dos levantes, que você não sabe o que fazer, que como diz lá para a nossa baixada, que dá vontade do cabra correr com a cangalha na costa, que nunca mais o cabra viaja. Não se esqueça dos pedidos de Moisés. Não se esqueça dos pedidos de Moisés. Primeiro, conhecer o caminho de Deus. Conheça o caminho de Deus. Senhor, qual é o caminho que eu devo seguir? Para que lado é que tu quer que eu vá? O que é que eu devo fazer? Porque, irmãos, há momentos na vida da gente. Pastor Sivaldo, 30 anos de ministério. Antes ele era mais bonito, louco, vermelhão. Hoje os cabelos já estão bem pouco. E isso não é genética. São problemas. Diante das dificuldades, diga para Deus: Senhor, me faças saber o teu caminho. Glória, aleluia. Segundo, Senhor, que a tua presença vá comigo. Porque não é interessante a gente ir por um caminho que não foi destinado por Deus. Andar se a presença de Deus não for conosco. Então você veio para cá, pastor, porque com certeza foi Deus que te trouxe. Igreja do Senhor Jesus em Porto Rico do Maranhão. Se o pastor Sivaldo veio para cá,
foi porque foi Deus quem trouxe ele. Façam comparação. Pastor Sivaldo é assim, pastor Medeiros era assado, pastor Sivaldo é desse jeito, pastor Medeiros é aquele outro jeito. Nunca usem de comparação. Por quê? Porque nós somos indivíduos. Nós temos características próprias. Temos, defeitos próprios, mas também temos virtudes. Os defeitos do pastor Sivaldo são diferentes dos defeitos do pastor Medeiros, mas também as qualidades do pastor Sivaldo são diferentes das qualidades do pastor Antônio Medeiros. Então não usem de comparação. Recebam o homem de Deus como alguém que Deus está trazendo para cá. Como disse Paulo lá na sua carta aos Efésios, o capítulo 4, versículo 11 em diante. Homens que ele traz para o aperfeiçoamento do povo de Deus. Eita glória, aleluia. Então, pastor Sivaldo, que a presença de Deus vá com você. Em nome de Jesus, glória a Deus. Que a presença de Deus esteja com você. Aleluia. Que a presença de Deus esteja aqui para te conduzir. Em nome de Jesus, aleluia. Nos mínimos detalhes. A glória. Mas uma outra coisa. Rogo-te que me mostres a tua glória. Aleluia. Você veio pelos caminhos que Deus abriu para você, que Deus te conduziu. Peça que a presença dele esteja contigo. Aleluia. Mas, igreja do Senhor Jesus, que a glória do Senhor se manifeste aqui. Oh, glória, aleluia. Que a glória do Senhor se manifeste sobre este lugar. Amém. Por aqui já passaram muitos homens de Deus. Pastor Anselmo, o pastor Benedito Eusébio Coelho, o pastor Meton, e tantos outros homens de Deus. Mas, meu pastor, faça a diferença aqui. Pague o preço que for necessário, mas faça a glória de Deus se manifestar neste lugar. Que a glória de Deus seja derramada sobre este lugar como nunca em toda a sua história. Meu pastor, faça a história neste lugar. Faça a história, faça a diferença. Não apague o legado de ninguém. Construa o seu legado. Igreja do Senhor, tenha as mãos ao vosso obreiro, ao vosso pastor, e juntos caminhem para que a glória de Deus se manifeste. Salmo 133. O salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce sobre a barba dela, e desce até a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Três coisas Deus deixa bem patente neste salmo. Primeiro, que haja união. Havendo a união, vai haver a unção. Havendo a unção, vai haver bênção. Eita glória. Vai haver bênção. Em nome de Jesus. Quem quer ser abençoado? Pois viva em união. Aleluia. Havendo a união, existe a manifestação do poder de Em Deus. nome de Jesus. Existe a manifestação da glória de Deus, porque Deus não opera onde há desunião. Verdade, Jesus. Divisão vem do latim du, que quer dizer andar sobre duas visões. Você não pode andar sobre duas visões, só pode andar sobre uma visão. Aleluia. E a visão é do vosso líder, Oh, do glória. vosso pastor. Verdade. Não é perfeito, mas é homem de Deus. Aleluia. Pode não ter as qualidades que você espera, mas é homem de Deus. Eita Receba, glória. cuide, abrace,
Serve. Porque é o instrumento que Deus trouxe para cá para fazer a diferença no meio deste lugar, desta sociedade. Amém? Convido a igreja para se colocar de pé. Assembleia de Deus em Porto Rico do Maranhão. Vocês querem receber o pastor Antônio Sivaldo e a missionária Inácio? Nome de Jesus. Vocês querem receber como vosso pastor e vossa missionária? Aleluia. Se querem, digam amém. Amém. Vocês prometem cuidar deles? Prometem? Sim. Prometem orar por eles? Nome de Jesus. Prometem obedecê-los? Nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Sivaldo, aqui está essa igreja que está ali recebendo Nome de de Jesus. forma tão amável, de forma tão carinhosa. Glória. E eles gostam de dar presente para o pastor, porque esse outro eu já comi de peixe ali em de Jussara. Da glória. O Senhor promete cuidar desta igreja, amar ela e conduzi-la à luz da sã doutrina. Nome de Jesus. Promete? Vocês prometem orar por esta igreja e interceder por elas Nome de Jesus. ao Senhor nosso Deus? Promete? Glória, aleluia. Muito bem. Convido o pastor Sivaldo e a senhora Inácia para vir aqui à frente. Vamos convidar 7 irmãs do círculo de oração. 7 perfeição, no nome de Deus. Podem dobrar os joelhos. 7 irmãs do círculo de oração. Fiquem desse lado aqui. 7 obreiros. Tá bom? Fique aqui na retaguarda. E 7 jovens. Fiquem aqui. Vamos fazer tipo um U aqui. 7 irmãs do círculo de oração. 1, 2, 3, 4, 5. Já está faltando 2. Para cá, para cá, para cá, para cá. E olha, para cá, isso. Para cá, isso. Para cá. As irmãs do círculo de oração desse lado aqui. 7 irmãs, só 7. Senão vai encher muito. Só 7. 7 obreiros aqui, isto. 7 jovens. Cadê os outros obreiros? Tem 2. Já está faltando 5. Está faltando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está faltando mais um obreiro. 7. Círculo de oração e a juventude. A igreja impõe as mãos nesta direção. Os irmãos também. Teixeira Luz, como coordenador do projeto em Copaelo, para nos conduzir nesta oração. Ao senhor, ao líder daqui da região. Convido a todos para nós orarmos. Os pastores, se puderem descer aqui. O nosso celebrante já pediu. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, bendizemos o teu nome pela tua bondade, a tua misericórdia. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Toda glória, toda honra seja dada ao teu nome. Tu estás diante, ó Deus, do trono, e eu creio que tu estás ouvindo. Santo, 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 santo és o teu nome. E nós aqui na terra também estamos dizendo: santo, 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 santo és o teu nome. E agora teu servo, pastor Sivaldo, juntamente com a missionária Inácia, estão de joelho, recebendo posse desta igreja. E nós, Senhor, oramos agora nessa oportunidade e declarando que teus servos, a partir de hoje, irão pastorear esta igreja. Toma em tuas mãos, guarda, protege, e que verdadeiramente, como a mensagem nos falou, que venha tudo acontecer, que ele venha estar no caminho, que a tua presença não falte, e que a glória desça neste lugar. E assim, muito obrigado por tudo. Toma o primeiro lugar na vida deles, na vida da sua família, ajuda, guarda, e assim nós entregamos o teu servo nas tuas mãos,
e que ele realmente seja o instrumento que tu tem designado para esta obra, e assim faz a tua vontade na vida dele. Eu declaro nesta noite, como ministro do Evangelho, que ele serás uma bênção neste lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a graça de Deus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com o pastor Sivaldo, com a sua esposa missionária Inácia, com a sua família e com a igreja em Porto Rico, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pastor Antônio Jorge com a palavra, retornando. O pastor Francisco Soares Raposo Filho, presidente da nossa CEDEMA, Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Maranhão. Nós damos como empossado o pastor Antônio Sivaldo de Oliveira Lopes, presidente da Assembleia de Deus aqui em Porto Rico do Maranhão. O microfone está com ele. Agora para frente a condução do trabalho estará com ele, como presidente.